contra a neutralidade fabricada. Nota sobre guerra, colonialismo e o cálculo da dor. Trata-se aqui de afirmar algo que se impõe como dado histórico, o ruir de uma ordem mundial pretensamente intocável. A expressão mundo novo não deve ser confundida com amanhãs floridos, como se a guerra fosse uma promessa de paz, menos essa interpretação sim é deslocada. Trata-se antes de uma fratura histórica real, visível no colapso das estruturas simbólicas que sustentam o sionismo e o imperialismo ocidental. Tal como a inviolabilidade outrora atribuída ao Estado colonial israelense, a leitura moralista e abstrata da guerra, com apelos à paz e à dor universal, ignora o peso da história concreta. Sugiro, portanto, uma releitura mais acurada, que leve em conta os conflitos tal como estão dados de forma brutal, assimétrica, material. O apelo a uma suposta neutralidade ou a uma ética da equidistância escamoteia aquilo que é central. Assim, sujeitos históricos esmagados por décadas de colonialismo, apartheid, genocídio e apagamento simbólico. Não reconhecer isso é cair na armadilha ideológica da conciliação típica do liberalismo ocidental, que se disfarça de pacifismo quando o fogo não atinge seu próprio quintal. E é nesse ponto que a neutralidade revela sua verdadeira face, uma posição ideológica travestida de sensatez, que serve para manter as estruturas de poder onde sempre estiveram. A neutralidade, esse ideal do pensamento moderno burguês, é uma ficção funcional ao capital. Lamentar genericamente os mortos, sem calcular os agentes, os instrumentos, os pactos e os interesses que fabricam a morte, é uma forma polida de cumplicidade. Não há como sustentar a simetria entre as dores quando um dos lados é sistematicamente despojado até mesmo da possibilidade de ser reconhecido como plenamente humano. O povo palestino historicamente foi construído para ser visto como subhumano, como ruído no campo de visão hegemônico. E a imprensa brasileira, como se sabe, adora fazer um seccionamento entre as dores legítimas e as ilegítimas. É essa distinção racializada da dor que estrutura o olhar seletivo de boa parte do Ocidente. Insistir na simetria da dor é, portanto, falso em seu fundamento histórico e perigoso em sua consequência política. A pergunta é: quem, após décadas de morticínio e apartheid, aceitaria um discurso de paz se estivesse vivendo sob ocupação? De que lado esse tipo de proposta simbólica colocaria o sujeito que a profere? Há momentos em que o pacifismo universalista, menos este profundamente atravessado por elementos cristãos, não passa de uma forma sofisticada de apagar o conflito real, material, de classes, de territórios e de corpos. Outro aspecto central da análise é a origem das informações e a forma como elas são disseminadas. É preciso perguntar por quais canais você soube das baixas. A Reuters, a Associated Press, o G1. Isso importa e muito. A designação simbólica dos alvos menos como um prédio do Mossad encobre a história de uma das instituições mais letais de espionagem e repressão do planeta. Não se trata de celebrar a destruição, mas de nomear corretamente o que está em jogo. Não era só um prédio, era o centro de uma estrutura responsável por intervenções e execuções clandestinas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E é aqui que a análise se conecta diretamente com o nosso cotidiano periférico. O Brasil é um dos principais compradores de tecnologia e treinamento militar de Israel. O que isso significa? Significa que parte do que mata nossos alunos, nossos jovens negros e pobres nas periferias urbanas, vem de lá. Com essa tecnologia SNO, hall de controle e eliminação do inimigo interno, que se estruturam nossas forças policiais. Portanto, se somos professores, educadores e militantes, não podemos nos limitar ao diagnóstico econômico. É preciso enxergar o conjunto articulado de dominação menos a fome, sim, mas também o fuzil, o drone, o caveirão. Se não matam pelo estômago, matam pelo calibre. Fure. Não basta chorar pela vítima abstrata da guerra em Gaza e esquecer o menino morto em Manguinhos com armamento de origem israelense. Se a paz proposta não coloca o sionismo no cálculo, se ignora a história concreta das ocupações, dos cercos, das prisões massivas, dos bombardeios e do apartheid, então ela é apenas uma estética ideológica da rendição. A paz, nesse caso, é apenas a nova linguagem do velho colonialismo. É importante também problematizar a maneira como alguns discursos tentam isentar-se de responsabilidade crítica em nome de um humanismo generalizante, como se a denúncia das estruturas e dos agentes históricos da violência fosse uma terra ideológica por parte dos que se posicionam a favor do lado oprimido. Isso não apenas é falso, como é perverso. O que está em jogo não é um fetiche pelo sofrimento, mas a recusa em apagar os elementos concretos que tornam um povo inteiro alvo sistemático de um projeto de extermínio. E não se trata de querer ser paladino da verdade. Como professores e militantes, é justamente o contrário. Somos obrigados a reconhecer os limites do nosso campo de atuação, mas a recusa em assumir que há uma arquitetura política por trás de cada lamento
É sim uma forma de participação no jogo ideológico. Os pretensos universais no capitalismo são sempre instrumentos de parcialidade, nada mais enganoso que um discurso humano que esquece o nome dos responsáveis. Está preso na jaula de aço do capital é uma condição quase universal, mas estar nela com consciência disso e mais ainda, consciência de si e para si, é outra coisa. Como bem sabemos, muitos licenciados sequer alcançam esse segundo estágio. Ter consciência de que a denúncia é possível já nos tira do puro enclausuramento. E isso nos obriga a agir. Por fim, a crítica ao Mossad, ao armamento israelense nas periferias brasileiras, à seletividade das dores e ao discurso pacifista despolitizado não é vaidade intelectual. É responsabilidade histórica. É saber que nossos alunos estão dentro dessa engrenagem. É lembrar que a guerra não está tão distante assim. Ela se reflete no corpo negro alvejado, no estudante com fome, no silenciamento político que cala as denúncias nas escolas. Quem lamenta a destruição de um prédio da inteligência israelense sem entender o que ele representa não está lamentando uma perda. Está mesmo sem querer sustentando uma estrutura